Ora, cheguei em mais um vídeo desse canal. No último vídeo eu não me apresentei, então eu sou Marcelo Proença, eu sou empresário, tenho trabalhado mais com relação à minha produção de conteúdo aqui no YouTube, também lá no Instagram. Tenho corrido bastante para poder fazer com que esses conteúdos, que eu consiga ter mais conteúdos para poder postar aqui para você. E eu quero postar toda quarta e todo domingo. Não sei se eu vou conseguir, mas eu quero fazer isso agora. Eu postei no último domingo, mostrei os meus itens de corrida e lá eu mostrei meu fone, mostrei minhas coisas, tanto que o fone é o que mais deu repercussão, então eu fiz até um short sobre ele. Se você não assistiu, corre lá assistir. Se você ainda não me segue também no Instagram, vai lá me seguir e já se inscreve aqui no canal, porque é muito importante. Eu publiquei o último vídeo, eu tava com 16 inscritos. Tava super feliz já, né? Com 16 inscritos. Aí no último vídeo que eu postei, eu já fui pra 23. Agora eu devo estar com 23. E eu fico muito feliz porque é sinal que chegou em mais algumas pessoas, né? Aquilo que eu quero contar. Aquilo que eu quero falar. E nesse vídeo, sem mais delongas, eu quero contar pra você. Eu comecei a correr do zero. E o que ninguém te conta quando a gente começa a correr do zero? Apesar de eu ter vários amigos que correm corriqueiramente, já vão para maratonas, são maratonistas e estão sempre aí correndo, eu nunca parei para ouvi-los também se eles tivessem alguma coisa, algum conselho para me dar. E foi aí que me veio a questão, né? Ninguém te conta que você vai ter dores no joelho. Sim, o meu joelho, eu tô falando com minha experiência, tem pessoas que podem ser que não tenham nada disso. Eu já vinha treinando musculação há um tempo, depois eu comecei a fazer a corrida. Mas eu senti muita dor no joelho, mas muita dor mesmo, assim, eu não conseguia andar direito. E aí eu aprendi com a lição, tanto do meu personal quanto das pessoas que me cercam, para não treinar a perna no dia que vai correr. E o que eu fiz nesse dia que eu senti muita dor? Eu corri demais, porque a gente fica ansioso quando a gente começa a correr, eu corri demais e eu quis fazer toda a quilometragem do mundo. Eu não corri bem, corri acho que 2 km, acho que na primeira vez que eu fui correr de fato, eu ia treinar perna na parte da tarde. Treinei perna e aí no outro dia, minha filha, não conseguia andar direito. Então, ninguém me contou. Eu aprendi sozinho isso, que não faz dessa maneira, que vai te ferrar. E também ninguém me contou que eu precisava realmente de foco e determinação. Porque você precisa ter foco. Não adianta você correr hoje e aí daqui um mês você vai correr de novo, que o seu condicionamento já vai ter ido pro saco. No último vídeo eu falei que eu fiz uma viagem pra Argentina. E nessa viagem pra Argentina, eu tava correndo super bem, né? Na viagem, quando chegou o tempo da viagem, eu achei que ia arrasar lá. Cheguei lá, um frio que tava. Não tirei as minhas coisas, não corri. E aí, nisso, meu corpo já começou a sentir. E eu já comecei a sentir que eu precisava fazer atividade física, mas ainda não achava como fazer. E aí, foi tudo por água abaixo, né? Porque 3 meses parado, o que vai acontecer? Nunca que eu ia conseguir correr direito. Então não corri também e aí ficou por isso mesmo. Outra coisa que ninguém me contou foi o fato de você ter que acordar mais cedo do que previsto e ter animação para ir. Geralmente eu não tenho animação, eu vou empurrado mesmo, porque eu detesto acordar cedo, porque eu já acordei muitas vezes cedo para ir trabalhar. Eu acordava 4h20 da manhã mais ou menos, para trabalhar em indústria, então eu fiquei meio assim, não quero mais acordar cedo. Mas aí eu acordo 7h30 por aí, que também é cedo, mas não é tão cedo quando eu vou correr. Quando eu vou correr eu tenho que acordar umas 6 da manhã para poder, né, correr. Eu sei que muitas pessoas têm isso, né, que precisam realmente acordar muito mais cedo e tudo mais. Eu tiro o meu chapéu porque é muito difícil, eu sei como é. Já estive também nesse lado de correr, de ter que trabalhar muito cedo, né, e acabar que nem dava para fazer atividade física, nem pensava em atividade física. E se você tá nisso, que você não consegue correr porque você não tem tempo e tudo mais, não consegue fazer uma atividade física porque realmente por falta de tempo, por ter que acordar muito cedo ou por chegar muito tarde em casa, fique em paz, vai no seu tempo. Quando você achar um período que você consiga fazer essa atividade física que é importante pra gente, ainda mais 30 a mais como eu,
É muito importante fazer, mas vai no seu tempo, não se cobre, porque eu sei que tem muita gente que fala você precisa fazer ou vem com uma pílula mágica para você, achando que vai mudar a sua rotina, a sua vida, mas isso não funciona, tá? O treino realmente tem que existir, tem que ter persistência para você atingir um outro patamar. E o que não me contaram também foi o fato de ficar ansioso, porque você começa a correr, você fica muito ansioso nos primeiros metros, e ali nem vou falar quilômetros, mas a gente fica muito ansioso porque a gente quer correr, a gente quer atingir certo objetivo e tudo vai por água abaixo, porque você fica tão eufórico e você fica gastando energia desnecessária logo no começo da corrida, que aí depois, meu filho, tudo descamba na sua cabeça, você fica com o fôlego aqui, você não consegue correr muito mais daquilo que você conseguiria se você tivesse calma. Eu lembro disso porque logo que eu comecei a correr, foi na primeira vez a gente levou um amigo que é maratonista e ele foi dando as instruções pra gente. E eu tava correndo com o pace, que é o tempo que você faz ali, em 6 e pouquinho, e muito devagar mesmo, nem me cobro com relação a isso, mas tô falando que na época eu tava bem devagar, e correndo sem coisa nenhuma. E aí, logo nessas primeiras vezes, daí ele falou assim, olha, vamos abaixar um pouquinho pra 5,55, porque eu tô vendo que você tá correndo, consegue correr bem. E eu fui. No que eu fui pra baixar meu pace, meu Deus, eu fiquei desesperado, porque eu fiquei feliz, aí eu olhava pro relógio toda hora, e ficava tipo, meu Deus, tô conseguindo correr desse jeito. Mas foi 2 minutos de alegria, pra depois falar assim, realmente não dá. Daí ele falou assim, também você ficou eufórico demais, eu tava ultrapassando ele. Só pra você ter noção. Então, basicamente, são essas coisas. Tenha autocontrole, não seja ansioso, não precisa ficar se matando para poder correr. Ache o seu próprio tempo. Não precisa ficar se matando porque fulano acorda muito mais cedo ou ciclano vai correr. Tira um tempo para você fazer atividade física, não importa qual. Se você gosta de musculação, vai fazer musculação. Inclusive, eu voltei pra musculação semana passada, ou semana retrasada. Tô voltando aos poucos. Na viagem que eu fiz, eu perdi 8 quilos, porque eu não tava sem treinar, né? Eu tava comendo relativamente bem, nada faltava, mas eu tava sem treinar, então foi tudo por água abaixo. E agora eu já consegui ganhar 2 quilos de massa, eu acho, espero. E tô nessa corrida aí. Tô fazendo a corrida e tô fazendo a musculação. Hoje eu consigo ter mais flexibilidade de horário para poder correr, né? Por trabalhar online. Então, basicamente, é esse o vídeo. Eu quero só te situar para você ir entrando junto comigo nessa atmosfera de YouTube, né? Eu até postei o vídeo falando que se você tem conteúdo, crie conteúdo, poste conteúdo. Não é fugindo desse escopo, mas faça mesmo. E aí até um comentário tá lá, se você quiser ver os shorts. O cara falou assim, tadinho. Não sei se é menino, enfim, falou tadinho. Eu não quis falar sobre mim naquele shorts, mas eu quis falar com relação ao que passa na minha cabeça, que eu sei que tem muita gente que passa pelo mesmo período de ficar se questionando se vai fazer tal conteúdo, se não vai fazer. E isso funciona muito para atividade física, porque tem gente que tem vergonha de ir para academia. Da cidade que eu vim, por exemplo, as pessoas tinham vergonha de fazer atividade física. E achava que, nossa, tô fazendo caminhada já é o máximo. E às vezes nem a caminhada fazia porque tinha vergonha de fazer a atividade. Então, para você ver como a gente acha que dentro da nossa cabeça, certas coisas só funcionam naquele setor. Mas existe um mundo todo aí que nem te conhece, nem sabe quem é você, que tá só esperando você começar a fazer alguma coisa para poder mudar pelo menos a sua realidade. E eu não quero dar lição de moral a ninguém, só quero te situar que agora nesse segundo vídeo são coisas que ninguém nunca te contou e essas coisinhas pequenininhas que a gente vai passando. Então eu espero te ver no próximo vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like para me ajudar nesse começo.